Olá, pessoal. Estão me ouvindo? Por favor, quem está entrando, já estão me ouvindo aqui? Manda um coração pra gente, manda um oi pra gente. Aí já entrou 32 pessoas. Gente, boa noite. Muito feliz em rever vocês. A gente não se vê ao vivo desde abril, de uma live super legal que a gente fez de cronificadores, gatilhos e cronificadores da enxaqueca. E agora acho que é uma segunda parte dessa live. Então, primeira coisa, só para começar falando um oi para o pessoal ir entrando. Vai lá, depois dessa live, por favor, depois dessa, vai lá no nosso IGTV e assiste a live também de gatilhos e cronificadores, porque essa que vocês vão assistir agora é uma continuação do que a gente falou lá. Que lá a gente já falou da fase do detox e agora a gente vai falar da fase do tratamento para controlar essa enxaqueca de vez. Eu e o Dr. Tiago. Gente que está entrando, por favor, coloquem a setinha. Estão vendo aqui que tem uma setinha para vocês, um aviãozinho ali, uma setinha. Vai indicando essa live para todo mundo, para os seus amigos, para os seus familiares, para todo mundo assistir com a gente. Nós já estamos com 50 pessoas. E hoje minha meta, vamos lá, é a gente bater 100 pessoas. Vamos chegar nisso? Vamos lá? Gente, eu vou adicionar o Dr. Tiago para a gente começar a falar desse assunto, que são os novos tratamentos da enxaqueca. Deixa eu adicionar o Dr. Tiago, que ele já chamou aqui. Estou já introduzindo ele. A gente já vai falar um oi para vocês e vamos subir. Estamos chegando a 60 pessoas. Vamos entrar na live aí, todo mundo. Tiago, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Vi que está entrando Gente, bastante paciente, muita gente nova também, já seguidores vi. novos. Exatamente. Um monte de gente que já está com a gente, um monte de gente nova. Mas acho que todo mundo, né, Tiago? Mesmo quem já está com a gente, acho que todo mundo vai aproveitar do que a gente vai falar hoje. Que a ideia é falar com vocês uma metade do tempo aí. Então é para ficar a live inteira, tá? A gente já vai dar aqui um pouco de spoiler. Então, metade do tempo, falar um pouquinho do que é a enxaqueca, dar assim uma aula divertida. Gente, por que divertida? Porque hoje esse negócio aqui tá cheio de objetos, ó. Cheio de objetos, daqui a pouco vocês vão ver para que eles servem. Uma aula bem divertida e bem facinha, né, Tiago? Nós vamos mastigar, não é? O tema do que é essa doença, exatamente, que é a enxaqueca. O que é a enxaqueca, pelo amor de Deus? Porque enxaqueca não é só dor de cabeça. Vamos começar repetindo todo mundo junto? Enxaqueca não é só dor de cabeça, por favor. Então vamos começar falando do que é essa doença. E na outra metade, que vocês vão continuar com a gente até o fim, mas a gente termina antes da novela, antes do debate, antes de tudo, viu, gente? 9 horas a gente vai estar terminando. Do que são os novos tratamentos da enxaqueca, daí a gente vai entrar neles, algumas perguntas interessantes que já nos enviaram, e pessoal, manda pergunta, tá? A gente vai tentar, exato, ver tudo que a gente conseguir, vamos tentar, interajam, pacientes que já são nossos, ó, estamos subindo, eu quero bater 100, 85, ó, vamos lá, pessoal, eu quero passar de 100. Então, interajam, mandam perguntas, e a gente vai respondendo no que pode. Pacientes nossos da clínica, por favor, para quem ainda é só um seguidor, nos ajude a responder algumas coisas, porque quem é paciente já é sabido das coisas, então ajude a gente aí a falar sobre aqui já entrou uma pergunta de um tipo de tratamento que não é um tratamento, nós vamos falar depois, mas vamos responder o máximo que a gente pode, tá bom? Então, 86, vamos embora, manda aviãozinho que eu quero chegar a 100 pessoas. Tiago, vamos começar a falar dessa doença aí? Vamos começar falando de onde nasce a enxaqueca, Tiago? A enxaqueca é uma doença de origem genética, então ela vem com a pessoa, ela nasce com a pessoa. Então, a pessoa ela vai ter uma tendência realmente a ter dores. Então, o que a gente sabe que é uma doença já de origem, né, que pode vir a ser crônica, de origem crônica. Então, é uma doença genética, né? Uma doença genética que a pessoa adquire, ou herdou do pai, ou herdou da mãe, né? Que passou esses genes para a pessoa. E esses genes, eles acabam facilitando com que a pessoa tenha tanto as dores, quanto todos os outros sintomas que a gente vai conversar aqui também.
um monte de outros sintomas. E agora, gente, falando já que é uma doença hereditária, 99, 97, estamos chegando. Que é uma doença hereditária, mas muita gente acha o quê? Que enxaqueca é uma doença do fígado, que enxaqueca é uma doença do intestino, que enxaqueca é uma doença psicológica, que enxaqueca é uma doença de seio da face, de tudo quanto é coisa. Ou de simplesmente dor de cabeça, tá? Que, tem o nervo que está inflamado, a gente vai chegar aí. Bati 100, vamos lá, agora a meta é 150, hein? Meta 150, vamos lá, 100 pessoas com a gente. Obrigada, continuem com a gente. E acaba esquecendo que a origem está aqui. Não? A origem está aqui. Onde, gente? Vamos começar com os nossos lindos objetos. Hoje eu tenho aqui os nossos objetos. Gente, enxaqueca está aqui, tá? Nesse órgão lindo, maravilhoso, o qual nós, né, estudamos o tempo todo, não é, Tiago? A enxaqueca, a gente começa no cérebro. E ela tem a ver com alguma alteração da anatomia do cérebro. Gente, isso aqui é uma maquete de um cérebro em tamanho natural, tá bom? Do jeito que é, do tamanhinho, aqui não dá para ver muito bem pela câmera, mas do tamanhinho que é lá dentro da nossa cabeça, lá. Daqui, né, tem o crânio lá dentro. Mas não é uma doença da anatomia, é uma doença de como o cérebro funciona. E, Tiago, a gente sempre explica para o paciente, aqui voltando a ele, a gente sempre explica para o paciente de uma forma bem simples para ele entender, e vamos falar um pouco como a gente fala lá nos nossos consultórios, como que esse cérebro funciona, não é? Como é que ele deveria funcionar e como é que a enxaqueca faz ele funcionar, exatamente por ter uma genética para desenvolver essa doença, que vocês, gente, nascem com ela. Não tem cura, mas tem controle. E a gente vai falar na segunda parte da live. Como é que funciona esse cérebro aí? Que nem lembra da gente falou que a gente fala para os pacientes da metáfora do carro? Exato. Né? Como que funciona essa doença? Uma doença que ela quer acelerar. Ela quer pisar no acelerador e acelerar. E muitas vezes quando a gente acelera muito, o que a gente faz para a gente não bater em algum objeto ou em qualquer coisa? A gente usa o freio, tá bom? É basicamente isso. Então a doença acelera, a gente freia, tá? Só que algumas coisas podem acontecer que a gente não consegue frear ou tem dificuldade. E a doença nada mais é do que uma alteração nessa capacidade da gente conseguir frear. Né? Exatamente, conseguir brecar, né? Eu gosto de falar que é que nem um carro, né? Quando a gente quer chegar num lugar, como é que esse carro tem que funcionar? Exatamente, vamos pensar num carro que a gente está dirigindo? Eu ponho o pé no acelerador, lá no 80 por hora, 100 por hora na estrada. Quando eu vejo uma lombada, eu breco, passo tranquila, bem suavemente, carro sem avaria, tudo funcionando, breque e acelerador funcionando. Você com o pé leve, tranquilo no seu acelerador, e o breque, a hora que breca aquele breque bom, freios ABS, entendeu? O negócio funciona bem. Isso tá saudável. Isso tá saudável, o carro não bate, não existe acidente, não existe avaria, não se capota, não acontece nada. Na enxaqueca, o funcionamento dele é isso, ele é um cérebro hiperexcitado, né? Um cérebro muito estimulado. Hiperalerta, onde o pé do acelerador está aquele pé de chumbo. Sabe quando a gente fala assim, poxa, a pessoa tem pé de chumbo, caramba, ela acelera muito, ela corre muito, ela anda 180 por hora, 200 por hora. E a hora que ela precisa brecar, o breque também é ruim. Então, o breque não é tão bom e o pé é de chumbo. Isso começa com você criança. E muitas vezes esses sintomas na criança não vão ser ainda não a dor de cabeça. Como é que a gente acelera? Esse cérebro está acelerado e a gente percebe isso na criança. Já com a criança que não dorme bem, né, Thiago? Aquela criança que tem já aquela dificuldade, que fala à noite, que é sonâmbula, que tem pesadelo. Tá? Isso vai continuar na idade adulta, mas a gente vê desde criança. Aquela criança que cai no sono, dorme em qualquer lugar, né? Onde parece que caiu, dormiu. É o que se espera de uma criança. Na criança que já tem enxaqueca, a pessoa com enxaqueca, ela já vai ter um sono mais leve. Aquela criança que a mãe fala, meu filho não dorme, o que eu faço? Ele se mexe muito na cama, ele é muito agitado, não sei o que lá. Então isso é muito comum acontecer.
Uma segunda coisa, aquela criança que já pensa demais. Aí quem tá aí tem enxaqueca sabe, um dos sintomas assim pilares que definem esse funcionamento cerebral é pensar demais. É o cérebro que está funcionando e está acelerando, voltando de novo na metáfora do carro, o tempo todo. Então a pessoa não para de pensar. E aí por que falta breque? Ela não consegue brecar esse fluxo de pensamentos intrusivos. E essa criança, aí eu tenho uma prova. Puxa vida, será que eu estudei o suficiente? Será que eu vou mal na prova? E no fim estudou, vai super bem, mas já está preocupada, já está antecipando os fatos, já está catastrofizando, não é verdade? Então, a criança já tem preocupações, ou é muito preocupada com a família, com o bem-estar dela, qualquer coisa que aconteça já é muito reativa, né, ao que está acontecendo, não é? Outra coisa também, criança que tem muito... Então, né? Oi? Dificuldade de atenção, uma coisa que a gente vê bastante também. Exatamente, exatamente. E aí vem o problema do diagnóstico de, às vezes, TDAH em crianças com enxaqueca, porque elas podem ter nenhuma ou muito pouca dor. Na verdade, uma crise de dor. Ela pode nem apresentar ainda. Mas como ela não foca, ó, subindo de 100, vamos lá, gente, obrigada, continua com a gente. Então, quando a pessoa não foca por causa da aceleração de pensamento, ela está o tempo todo ou nos pensamentos dela, dificultando em focar na escola, ali, ó, características da minha filha, ela foi diagnosticada, né? Então, ela está o tempo todo ali com aqueles pensamentos, ou qualquer coisa também em volta, no hiperalerta desse acelerador sem parar. Está desfocando ali, a criança pode ter um diagnóstico errôneo de TDAH, porque, de novo, se pensa que a enxaqueca tem que ser dor de cabeça, e não necessariamente, né? Então, acho que esses pilares de sono, de pensamento acelerado, que vai escalar em ansiedade, que vai escalar em preocupações excessivas, catastrofização e também performance de atencional na escola. Estão falando que seu áudio não está muito bom de novo, Thiago. Então tá legal. Estão ouvindo melhor, gente? Bem, ó, tô falando mais alto agora. Tá melhor? Isso. Thiago, sobe a voz. Então, essa situação toda, o que vai acontecer? Esse cérebro está acelerando, está acelerando, está acelerando, e o breque, de novo, gente, o breque já vem de fábrica, um brequezinho ruim, tá? Essa capacidade de inibir as coisas para prestar atenção, inibir os pensamentos para pensar na hora certa o que se deve pensar, essa dificuldade em desligar o cérebro e aí não conseguir dormir tão bem, é porque o breque de fábrica, ele já é um breque que às vezes falha, que às vezes é ruim. E quando o breque falha muito, acelerou tanto, e o breque falhando, é isso aí que ele colocou. Esse carro bate. E aí, no bater, gente, é que vem o sintoma de que o cérebro fala: pelo amor de Deus, eu tô sofrendo, eu vou bater, eu vou bater, eu vou bater. Como qualquer órgão do corpo humano avisa que ele está em sofrimento e que ele pode gerar esse sofrimento um dano mesmo, né? Perder célula. Como qualquer órgão avisa? Com um sintoma, que é... Seu áudio não está saindo, Thiago. Tá falhando, tá falhando, tá falhando. Que é dor, gente, que é dor. Então, quando chega a dor, é porque, na verdade, seu carro já está batendo naquele da frente, porque ele não brecou nada e você, pum, no carro da frente, chapuletou ele. Ou você já está derrapando na curva, ou você já está batendo na curva do Tamburello, lá, lembrei do centro. Você está batendo lá no gradil, ou seja, já aconteceu o acidente, já aconteceu o dano a esse carro, o dano a este órgão aqui, ó. Ele está avisando porque está acontecendo dano a ele. E aí sim. Eu falo, Thaís, para os pacientes exatamente isso. Que por muito tempo, a dor de cabeça em si, ela era uma dor que o pessoal não entendia o porquê as pessoas tinham dores de cabeça. Né? Eles acreditavam, eu bati meu pé, sei porque eu bati meu pé, eu sei que eu estou sentindo dor, meu cérebro avisou para eu sentir dor lá. Coloquei a mão numa coisa quente, vai mandar eu tirar. Né? E na cabeça, muitas vezes, você não conseguia encontrar nos exames ou em nada alguma alteração. E era uma dor que não se entendia. Hoje a gente sabe que quem está sofrendo nessa dor é só o seu principal órgão. Né? Que são os neurônios. Só.
Só. Ele não Só tá o sofrendo. principal, que E sem cada ele em batida que morte. você tem é um sofrimento novo. Né? E isso acaba realmente deixando vocês ruins, vocês vão percebendo, poxa, minha memória não é mais como era antes, minha atenção não é mais como era antes, né? E vocês vão percebendo que vocês vão sofrendo e o cérebro de vocês vai sofrendo com a doença. Assim como passar do tempo, né? E vai várias batidas, e vai acelerando e o freio não funciona, e vai acelerando e o freio não funciona. E Aí, gente, exato, o Thiago falou tudo. E aí, gente, para avisar dessa dor, esse órgão que é o cérebro, eu tô abrindo só aqui ele para mostrar, tá? O cérebro não dói. Ele não dói, tá? Você pode fazer uma cirurgia nele sem anestesia, a pessoa lá, olho aberto, tocando tocando violino, já violão, viram isso? Tocando violão e não dói. Ele faz o quê? Aqui nessa parte do cérebro tem alguns neurônios, que é o nome que a gente dá de célula nervosa, que são os neurônios que vão dar os nervos, sim, agora sim, os nervos lá na cabeça, que é a comunicação que o cérebro tem para doer, tá? Ele manda nervo doer, nervo inflamar. Então, quando vocês têm dor de cabeça, primeira coisa que a gente vai aprender aqui, o cérebro continua super acelerado, super excitado, mas ele não está doendo. Ele está mandando um sinal para esses neurônios, tá? Que tem lá o final deles nos nervos, que a gente chama trigêmeos, e outros também que estão aqui, nessa região aqui do cérebro, tá? E que essa região se comunica com o cérebro inteirinho, então o cérebro tá lá, te dando choque, super acelerado. Ele vem para cá e fala, por favor, manda para os nervos que eles fiquem também super excitados e que eles inflamem. E nesta hora, vem aqui para a cabeça, onde aqui vocês conhecem bem, toda a dor da enxaqueca. Aquela dor com características típicas, tá? Mas e aí? Então a dor que antes o Thiago falou bem, que você achava que a enxaqueca tem uma dor inútil. Inútil nada. Inútil caramba. Tá? É uma dor super importante. Por quê? Porque ela está avisando exatamente que o órgão mais importante do corpo humano está sofrendo danos. Está em sofrimento. Tá batendo esse carro porque o breque já acabou. Ou praticamente, assim, não está conseguindo brecar a tempo e o carro está batendo. E você vai tendo esse alarme. Então, o fim dessa história é a dor de cabeça. Isso pode começar na infância, já, esse nível de acontecimentos da enxaqueca. Na adolescência, na menina, quando o gatilho hormonal faz o freio ficar horrível de vez e o cérebro chegar a 200, 300 por hora. Na idade adulta, mas normalmente... Começou a usar concepcional, né? Exato, mas na verdade começa nas dores pequenas que vocês têm na infância, que já são incômodos. Aquelas batidinhas de leve, que o carro encosta e só dá um arranhão, sabe? Ele encosta e só dá aquela batidinha que amassa um pouquinho a frente ou a traseira, que são sintomas de couro cabeludo sensível, que são sintomas de você já ter algum grau de, nesses nervos aqui, vou voltar para a cabeça, já estarem sensibilizados e você ter dores nessa região do pescoço e do ombro, que está sempre sensível, tenso, que não tolera um biquíni de amarrar, que não tolera uma alça de sutiã, uma bolsa por pouco tempo que seja, esse couro cabeludo aqui todo, que aqui, gente, onde tem esses pontinhos, a gente vai chegar depois porque tá aqui, são onde estão correndo os nervos, que vem lá do cérebro, como a gente acabou de mostrar, a fonte no cérebro, mas o nervo termina na cabeça. E aqui já tá todo sensibilizado, todo inflamado, e essa região aqui, olhos, testa, têmpora, todo mundo tá vendo bem, gente? Acho que sim, né? Têmpora, toda essa região que está inflamado, e aí você ainda não tem aquela crise de que bateu o carro capotado, que você está lá no PS.
tá bom? Mas aqui já é sensível, já não gosta de uma tiara na cabeça, essa criança, não gosta de que amarre o cabelo, não gosta que fique fazendo cafuné muito tempo assim. Ai, para, pelo amor de Deus, isso me incomoda. É um incômodo, é uma região já sensível, é uma região já levemente inflamada. E é nestes pequenas batidas que a gente vai escalar, porque o breque cada vez pior, o acelerador cada vez, o pé mais pé de chum, que a gente vai chegar nas grandes batidas. E aonde que chega o paciente para nós, Thiago, quando o carro está como? Exato, destruído. Chega com o carro aos pedaços, de tantas batidas que foram. Já não dorme direito, já não consegue mais raciocinar como raciocinava antes, já tem muita aceleração de o humor oscilando, muita irritabilidade, muita ansiedade, né? Então, um paciente com muitos sintomas, né, de paciente crônico, né? Que a gente tem até algumas perguntas aqui, né, que fizeram. Qual seria o do meu caso se eu tenho dor todos os dias? Para mais, pô, é uma enxaqueca crônica, né? A enxaqueca já é uma doença crônica. O problema é que você está num nível que o alarme já disparou e não para mais. Não para mais, exatamente. É o que está Não acontecendo para mais. com a Juliana, que tem dores todos os dias, né? Vocês já viram, gente, só uma coisa, Thiago, vocês já viram aquele alarme da Car System que você mal encosta nele? Não dá propaganda, é uma coisa antiga. Mas sabe aqueles alarmes de carro que disparam e não param nunca mais? Fica bé, 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 o tempo inteiro, entendeu? É isso. Quando a dor já não passa nunca mais, é porque o seu cérebro está em estado crítico de sofrimento, tá? E sim, de perdas, a gente tem bilhões, gente, de neurônios, mas de alguma perda. Isso foi mostrado em estudos com ressonâncias bem detalhadas, que existem áreas do cérebro na pessoa com enxaqueca na vida adulta, que é, vamos lá, a gente nasce com ela e a coisa vai só escalando, né, em sintomas, em intensidade, áreas do cérebro onde está já diferente, já tem tá mais fininho ali de neurônios, que são as células nervosas, entendeu? Então, claro que as outras áreas num tratamento vão assumir isso tudo, porque a gente tem bilhões. Mas, meu Deus, gente, a gente tem tanto cuidado com o coração, tanto medo de ter uma doença em qualquer órgão, de ter uma doença de estômago, de ter uma doença no fígado. Mas será que a gente está com medo o suficiente de ter uma doença no cérebro, que é a enxaqueca tão grave? Essa doença que pode levar, sim, a uma disfunção, quer dizer, uma dificuldade de funcionamento que vai acabar com a vida da pessoa, porque dá muito sintoma. Ó, estamos batendo 120 pessoas, obrigada. Vamos chegar a 150, pessoal? Manda a setinha para todo mundo aí, continua mandando. Então, será que a gente está tendo a mesma preocupação que a gente tem? Porque quando a gente sente o alarme em outros lugares do corpo, sai correndo procurar um médico, um pronto-socorro. Mas e quando eu sinto uma dor de cabeça? Principalmente que começa a repetir, e acompanhada desses sintomas que são, às vezes, isso sim, porque isso é a doença, crônicos, contínuos, como sintomas de sono, humor e da sua performance na sua vida em relação à atenção e memória. Então, quem está aí que tem enxaqueca sabe o que nós estamos falando, sabe exatamente o que é essa jornada, o que é essa história, né? E que a gente tem que entender que a doença, de novo, começa no cérebro, e dispara o alarme aqui nos nervos da cabeça. Então, de novo, essa conversa. Aí chegou no que disse o Thiago aí, a pessoa que perguntou, a dor não passa nunca. Então, essa conversa entre o cérebro e nervos, porque é uma doença enxaqueca, de novo, agora todo mundo aprendeu. Pelo amor de Deus, enxaqueca não é uma doença de fígado ou de outras coisas. Enxaqueca é uma doença do sistema nervoso. E o que inclui o sistema nervoso? Cérebro, a central de comando, e nervos, a parte por fora desse sistema nervoso, periférica, por fora que a gente chama, que estão aqui, que o pessoal acha que tem sinusite, estão aqui, que dá dor facial e a pessoa aperta os dentes
e acha que tem, né, problema dentário, arranca dente, faz canal, não sei o que lá. Então é uma doença do sistema nervoso. Essa conversa agora eu vou pôr os dois. Cérebro e nervos estão o tempo todo um excitando o outro. Esse ciclo vicioso que quem tem a doença em dor crônica já, ele vai fazer o tempo todo, tá? Então, essa conversa aqui não para. Quanto mais excitado o cérebro, mais ele acelera, menos breque ele tem, mais ele precisa de buzina, de alarme, de tudo que ele puder ter para avisar do sofrimento que ele está vivendo 24 horas por dia. E quanto mais está sensível aqui, mais ele também manda esse sinal para o cérebro ficar mais excitado, mais acelerado, e quanto mais dor, pior também, né, Thiago, são os sintomas de sono, de humor e de performance. Então, gente, enxaqueca, por favor. A dor de cabeça é um sintoma mais conhecido, mas não sei, ouso dizer isso, se para muita gente é o mais debilitante. Até porque muitas vezes a pessoa mascara a dor, né, Thiago, com cafeína, E daí, com analgésico. e acredita que. Vai. Não, a pessoa acredita que quando eu tô com a cabeça um pouco pesada, ou com desconforto, ou só uma aceleração de pensamento, não, tô ótimo, tô bem. E daí vem, porque o basal dela, quando ela tá com muito café, com muito estimulante, tá lá em cima. Então não precisa de muitos gatilhos para ela ter uma dor muito intensa, né? Então vem um gatilho hormonal, ela já vai para cama, ou ela já fica muito ruim, já tem dores muito fortes, precisa abrir mão de outros medicamentos, né? E percebe que cada vez mais medicamentos não vão funcionando, mas aí é tema do outra aula, do outra live que a gente teve, que é do uso excessivo. Exato. Gatilhos e cronificadores. Depois Exatamente. Voltem lá. live, vão para outra assistirem também. É uma continuação. Que eu tô vendo que vários Gente, usam gente, excessivo. aqui a alimentação influencia. A alimentação tá nos cronificadores. Live cronificadores. Vão para lá depois dessa que tem tudo lá. Naramiga é ruim? Vai para lá. Live cronificadores e gatilhos, tá? Então vão para lá, que aí a gente vai estar falando lá. A gente já falou disso em abril. Gente, o que eu quero entender aqui com vocês, me manda um aqui, por favor. Vocês entenderam um pouquinho do que é essa doença? Vocês conseguiram entender que a doença, vamos lá, resumindo tópicos principais, a doença tem causa hereditária, não é? A doença começa quando você nasce, tá? A doença é uma doença do cérebro. Do cérebro. Ele é o dono da enxaqueca. Olha o pessoal dando joia. Manda joia, gente. Manda joia, se vocês entenderam. A doença é uma doença do cérebro. E a dor, ela é uma consequência do sofrimento desse órgão aqui. É a forma dele avisar vocês que, por favor, me salve. Arruma um break para mim. Arruma o break. Vai na oficina, pelo amor de Deus. Arruma um bom lugar onde eu possa pôr um bom freio, onde eu pare esse acelerador que às vezes também, às vezes eu tento pisar pouco, mas o acelerador está totalmente desregulado, ele vrum, entendeu? Ele vai embora. Vocês que têm enxaqueca não têm culpa nenhuma de ser assim que funcionam. Vocês não é psicológico, não é da cabeça de vocês. Não é personalidade. Pelo amor de Deus, né, Tiago? Como é que é? Eu sou ansioso. A pessoa, ela coloca nela todos os sintomas da enxaqueca como já uma personalidade. Uhum. Não é verdade. Você não é ansiosa, você está ansiosa. Estar ansiosa, de não dormir, a culpa não é sua. E isso é uma coisa... Fala um pouquinho do que a gente escuta, Tiago. Exato, o paciente traz para ele isso. Muitas vezes chega em consulta acreditando que ele tem dor porque ele não dorme direito. Não durmo direito, por isso que minha cabeça dói. Na realidade, ele não dorme porque a doença está muito ativa. Né? O paciente às vezes fala, eu tenho dor porque eu sou muito nervosa, porque eu tenho muita ansiedade. E não é. Na verdade, a doença está te deixando assim. Por isso que você acaba tendo dor. Né? Então, a culpa não é, por exemplo, não vai em um evento, num casamento, numa festa,
porque estava com dor. E daí você se culpa também. Poxa, eu não consigo nem participar dos eventos sociais da minha família, porque sempre eu tenho dor, então a culpa é minha, porque eu sou a pessoa problema. Só que não é doença que não está controlada. Então, é isso, a gente vai colocar freios. E agora a gente vai falar dos freios. Né? Vamos lá, eu só vou Aí, responder uma pergunta aqui. já demos, acho que, 29 minutos. Exato, só vou responder uma pessoa que falou uma coisa muito interessante, só para a gente fechar esse assunto. Tem a ver com o estilo de vida acelerado? Então, devo fazer em relação a isso? Gente, não é causado pelo estilo de vida. Porque hoje nós todos somos obrigados a viver num mundo mais acelerado. Tá? Porque o mundo mudou, a realidade é outra. Gente, esse celularzinho aqui na frente, desde que existe, mudou a vida da gente. E para pior, em muita coisa. Porque é excesso de estímulo, só que todo mundo está exposto a isso, então todo mundo teria enxaqueca. Então não tem nada causando, não é a causa. Porém, se eu tenho enxaqueca, eu posso tentar não expor mais ainda a essas situações que vão acelerar o meu cérebro? Seria interessante. Bastante importante. É fácil? Não, não. Por isso que cada vez mais nós vamos entrar na segunda parte, que são os tratamentos que visam controlar, o objetivo é controlar a doença, a base dela mesmo, porque também não dá para mudar o jeito que a gente vai viver. Daqui para frente vai ser assim mesmo, né, Thiago? Exato. E controlar a doença não é controlar gatilhos. Então, a pessoa, não vou me expor a aquilo que está me acelerando, aquilo que está... O mundo é assim, você vai ter estímulos. Só que esse estímulo não pode te causar dor. Está te causando dor. Ou é porque você não está com tratamento, né? Ou porque aquele estímulo é demais. Enfim, a gente tem que ajustar ele de alguma forma. Tá bom? Mas é isso. O mundo vai sempre existir. Tá? Ele vai sempre... Exato. Vai querer te acelerar. Os gatilhos ambientais vão sempre estar lá. O que vai diferenciar é a potência deles com relação a como você está na doença. Se você está muito controlado da doença, aqueles gatilhos que antes te causavam dor, hoje não causam mais. Quando você não está controlado da doença, bastam gatilhos muito pequenos para causar dores muito intensas. Ou nem ter gatilho, né? Ou nem ter gatilho. Na verdade, quando o ciclo não para e tal, que a gente falou na live lá, quando você está em dor rebote, não tem mais. Não tem mais gatilho. Tudo é gatilho, porque nada é gatilho, porque não tem mais gatilho, exatamente. Então, gente, até o que seria eu conseguir me adaptar melhor ao mundo de hoje? É o que a gente vai falar agora com o tratamento, é colocar breque no seu cérebro. Você ter mais controle sobre isso. Você conseguir falar, basta, agora eu não vou pensar nisso. Basta, agora eu vou parar e pensar nesse problema daqui um mês, porque é lá que eu vou conseguir resolvê-lo, e não ficar sofrendo um mês até que chegue. Porque o seu cérebro não consegue parar de pensar nisso, obsessivamente, muitas vezes, entendeu? Então, esse break de poder escolher, ter esse empoderamento de chegar e falar, agora chega, é o que a gente vai tentar te ajudar, não só com isso, mas com muitas medidas, mas vamos falar dos tratamentos neurológicos, porque nós aqui, como neurologistas, hoje é o tema, tá? Depois a gente pode fazer outras lives sobre tratamentos não medicamentosos, com até o pessoal da equipe, fica possivelmente para o ano que vem, ou final do ano, mas vamos falar agora de como que eu faço, né, Thiago? Como funcionam tratamentos que vão ajudar a gente a dar o break. O objetivo é esse, dar um break melhor para esse cérebro e também tirar o pé do acelerador um pouco. As duas coisas, um carro que anda em equilíbrio, um carro que anda depois da revisão. Passou pela revisão, tá tudo bonitinho, tá maravilhoso, e agora ele tá andando como deveria, sem batida, sem atropelo, sem nada disso. Thiago, você quer aproveitar o que a gente estava conversando antes da live, hoje ainda, falar brevemente, bem brevemente, assim, para a gente poder explicar depois os tratamentos como funcionam, como é que era até 10 anos atrás, e o que aconteceu de 10 anos para cá, em relação a tratamentos para enxaqueca? Os tratamentos neurológicos. Sim, vou falar um panorama histórico rapidinho para vocês. Assim, até 2010, a gente tinha medicamentos orais, né, que ajudavam no controle da doença, e que são alguns anticonvulsivantes, que existia só isso. O paciente que não melhorava com esses medicamentos, né, a gente não tinha muito para onde ir, a gente não conseguia controlar a doença. E daí pegou-se esses pacientes que tinham dores,
que continuava com esses medicamentos orais, e colocou sim um estudo, que foi, daí sim foi a mudança de página para a gente começar a descronificar os pacientes, que foi o estudo PREMPT da toxina botulínica, que daí foi o primeiro estudo, daí 2010. Então até 2010 a gente não tinha muitas opções. Daí depois de 2010 as coisas começaram a mudar. Então começou a toxina botulínica, tá? E mais recentemente, tá? Os medicamentos anti-CGRPs, monoclonais, que a gente vai falar deles também, que são as injeções. Então, como esses são os tratamentos mais novos, primeiro assim, eu sei que pode ter muita gente que já é paciente, eu falou aí, muito seguidor que já ouviu falar, eu vou falar Botox, Thiago, porque até é importante dizer isso, eu vou usar a marca. Não é questão, eu não tenho nada a ver com a empresa da Botox, tá? É porque Botox é a única toxina botulínica que tem este estudo realmente para enxaqueca, tá? Paciente com dor crônica, em estado de enxaqueca crônica, que a gente chama é ter o alarme ali que nunca mais desliga, o paciente tem dores em algum grau, mais da metade ou todos os dias, praticamente todos os dias do mês, né? Aqui está totalmente sensível, a cervical já está horrível e as crises acontecem tipicamente aí metade do mês pelo menos, ou no mínimo até mais que 2 vezes por semana e fica doendo, tá sempre aquela dor, né? Então assim, em relação ao Botox, o Botox, eu vou falar marca porque ele é o único estudo e o pessoal acha que outras toxinas é a mesma coisa. E até tem a primeira pergunta aí, Thiago, vamos aproveitar, que foi a pergunta disposta do dermatologista, uma pergunta muito interessante que mandaram. Lê aí pra gente, por favor. O Botox para enxaqueca é igual ao estético? Posso fazer com a minha dermatologista? Então, vou aproveitar e responder. O Botox estético não tem nada a ver com o Botox para tratar enxaqueca crônica, tá? Os pontos de aplicação que eu já vou mostrar são diferentes. A gente visa que o objetivo é tratar de novo. Qual é o sistema da enxaqueca? Cérebro e nervos, não é? Sistema nervoso, cérebro e nervos. Então, os pontos do Botox para enxaqueca, eles estão ao redor dos nervos. Quando você vai fazer um tratamento de ruga, a dermatologista vê a sua musculatura da face e ela faz individual, cada um é de um jeito, porque cada um tem uma musculatura, uma expressão de rosto, um jeito de enrugar, e aí ela vai fazer para o músculo. Tem gente, e muita gente, que ainda acha que o Botox para enxaqueca também é para músculo, tá? Que é para a pessoa é tensa, não é isso, Thiago? E porque a pessoa é tensa, eu preciso relaxar o músculo, e se eu relaxar o músculo, a pessoa vai melhorar da enxaqueca. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. A doença, né? Quando fala isso. Oi? A pessoa não tem nem noção da fisiopatologia, do que é a doença. Dos mecanismos da doença, exatamente. Não sabe o que é enxaqueca, tá bom? Então, é totalmente diferente do Botox estético. Na dermatologia, existem vários tipos de toxina botulínica. E elas também são diferentes entre si. Marcas diferentes. Que aí a dermatologista ou dermatologista vai escolher para você também a melhor marca. Então, num consultório, numa clínica dermatológica, tem às vezes pelo menos 3 tipos de toxinas botulínicas diferentes, porque todas são aprovadas e têm estudos para fins estéticos. Para enxaqueca crônica, a única toxina botulínica que está aprovada, estudada, estudo de nível de qualidade que mostra eficácia, está em bula. Então, se vocês colocarem Botox, enxaqueca, bula. Vocês vão abrir a bula do Botox e lá vai ter enxaqueca crônica. Eu não estou fazendo propaganda do Botox. O que eu não quero é que vocês achem que podem aplicar qualquer toxina botulínica. No Headache Center a gente só tem Botox. Tá? Ah, porque a gente é comprado do Botox? Não, vou falar bem, aí eu comecei com as coisas, falar bem claramente. Nada a ver. É porque só o Botox tem indicação para enxaqueca crônica e tem estudo. Então, muita gente mandou perguntando, e a toxina botulínica que saiu agora, que vai durar 6 meses e tal. Tem aí uma nova toxina botulínica. Eu respondi o quê no direct do Instagram? Se tiver um estudo para enxaqueca de qualidade, de número de pacientes grande, como foi o do Botox, com mais de 2.000 participantes, que mostre eficácia, a gente vai usar. O problema é que nenhuma outra toxina botulínica até hoje foi estudada, nem sequer estudada para enxaqueca, tá? Então já veio a diferença aí. Não é qualquer toxina botulínica que trata enxaqueca.
tem que ser o Botox, porque é o que está em bula. E a gente faz tratamento no Headache Center só com o que tem aprovação da Anvisa, aprovação FDA, na Europa. Em todo lugar, quem trata enxaqueca vai tratar com Botox. Então, o seu dermatologista, ele não vai conseguir dar seu diagnóstico, porque ele não é neuro, não é a função dele. Ele vai estar achando que ele está relaxando o músculo, porque eu já vi isso aí no Instagram. Porque ele acha que é o mesmo jeito que ele trata a ruga. Ele não sabe os pontos do protocolo do Botox para enxaqueca. Ele não sabe a quantidade de medicamento do Botox que vai nos pontos. Então, gente, não adianta achar, eu vou aproveitar, nossa, quanto que eu já ouvi isso. Eu vou aproveitar que eu fiz os pontos da minha testa estético e eu já acho que isso vai ajudar na minha enxaqueca. Não, não vai. Até porque depois no final a gente vai falar, Botox também não faz milagre sozinho, não. Vou deixar isso para o final. Tá? É uma excelente opção de tratamento, porque vamos começar a falar um pouquinho? Vamos para a cabecinha agora? Vocês viram que quando eu mostrei a cabecinha aqui, ó, eu mostrei uns pontinhos vermelhos. Vocês estão vendo? Nesses pontinhos vermelhos aqui, ó, estão exatamente os locais dos pontos de aplicação. Então, se um dia você já fez um Botox por aí e falaram para você que é para enxaqueca, os pontos de aplicação tem que ser esses aqui e não tem mudança, não tem conversa. É igual no Headache Center e é igual nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na Austrália, em qualquer lugar, tá? Então, os pontos são padronizados, por isso que tem uma bonequinha pintadinha, que essa bonequinha é usada para treinamento, e a gente já treinou muita gente no Headache para poder aplicar, né, fazer a aplicação de toxina botulínica, o Botox, no caso, de maneira correta. Então, aqui estão passando os nervos. E quem tem enxaqueca fala, é exatamente o mapa da minha dor. Exatamente. Né? Não é isso, Thiago? Então, ombro. Aqui dói, aqui na temporal. O ombro, ele tem um pouco de dificuldade de encontrar os pontos, mas ele sabe que é essa região, né? Não tem até aqui embaixo. Apertar os pontos. O supra, que também dá a questão do olho, que ele fala, dói atrás do meu olho, esse daí mesmo. Que ele vem para cá, gente, ele vem para baixo, tá? No protocolo, a gente não faz os nervos trigêmeos da face, no protocolo aqui, mas muitas vezes para o bruxismo também pode fazer um ponto. Mas isso é para uma outra live também. Aqui é o protocolo que é mundial, internacional para tratamento com o Botox. Eu vou falar Botox porque realmente não usamos outras marcas, porque simplesmente não tem estudos com outras marcas, não tem aprovação, tá? Aí vem uma outra pergunta, Thiago, já que a gente falou onde se aplica e que tem uma técnica, ou seja, resumindo, nós temos na nossa clínica profissionais que só fazem os procedimentos. Esses profissionais, eles estão treinados e são, na verdade, treinarão. Muitos também neurologistas são, na verdade, hoje professores, e hoje não, desde 2011, tá? O Dr. Caio que está comigo lá, quem é paciente conhece, ele já desde 2011 participou do primeiro treinamento, e ele treinou nesses 10 anos, praticamente, muita gente a fazer a aplicação. Então, a pessoa sabe o que está fazendo. Como é que você estava comentando, Thiago, que a pessoa fala que faz, aonde dói, não sei o quê, como é que é esse jeito? Então, tem muitos pacientes que chegam na clínica e falam, pô, já fiz toxina botulínica. Eu falo, tá, mas aonde que aplicaram? Como que foi feito? Foi uma dentista ou foi o dermato? Ele aplicou nos locais onde eu estava sentindo dor. Aplicou, como eu tinha muita dor hemicrânea, ele começou a aplicar nessa região, só desse lado. Só que daí eu tinha do outro lado também. Só que daí não aplicou. Enfim, porque não foi feito o protocolo de forma adequada. Né? Foi feito o Fall on the Pain, que a gente fala que isso aí já não se faz. Nos primórdios foi feito isso, mas enfim. Tá? Não, nem... Foi lá quando se pesquisava. Gente, só falar uma coisa para vocês entenderem. Isso aqui é dos dois lados da cabeça, tá? É que a boneca de treinamento, ela põe um lado os pontos e outro lado só a anatomia. Mas igual deste lado todo, tem gente falando, nossa, são muitos pontos. São mesmo. São muitos pontos, são 31 pontos, tá? Então, aqui deste lado todo, aqui, tá bom? E aqui deste lado todo, igualzinho.
É que aqui tá mostrando a anatomia, os músculos e a pele, tá bom? Mas é igual, do mesmo jeito que eu aplico aqui, eu tenho que aplicar aqui. Porque a pergunta que você acabou de responder, Thiago, é uma pergunta da pessoa que está assistindo. Isso, É só aqui, ó, acabei de ver aqui, ó. Mas o tratamento é aplicado em todos esses pontos? Sim. Ou só próximo de onde a pessoa tem a dor? Não. Todos esses pontos. Primeiro, gente, que quem tem enxaqueca tem alguma dor em todos esses lugares. Você pode ter a crise, que é a nível 6, 7, 8, 9, 10, a dor, pá, pronto-socorro, dor cama. Às vezes mais aqui, vou para frente de novo, ó, mais aqui. Só que aqui é sensibilizado e dolorido, aqui é tenso e dolorido. Não existe, gente. Como a dor vem do cérebro, ela não escolhe o nervo. Ela vem do núcleo. O núcleo é a origem desses nervos, é a única origem. Os neurônios estão naquele lugarzinho que eu mostrei lá no começo da live. Aqui, exatamente, para quem está chegando agora, vamos lá. Tá aqui, ó. Aqui, ó. O núcleo está aqui no cérebro. É a origem dos nervos todos. Como o problema é a célula nervosa que está disparando aqui para disparar a dor, a inflamação, que é o alarme, não vai poupar um nervo e o outro não. Exato. Não existe. Isso não existe. Quem fala isso para você não sabe o que é enxaqueca nem nada. Entendeu? Porque a origem está no cérebro e aí ele dispara a origem dos nervos todos que eu mostrei ali para que todos eles inflamem. Então, sempre vai ter inflamação. Então, por que são tantos pontos? Porque eu estou cobrindo todas as terminações nervosas ou todos os nervinhos mesmo que estão trazendo de volta para o cérebro essa informação de também excitação e dor que a inflamação provoca. Fala, Thiago. Duas perguntas aqui, acho que a gente pode responder até uma terceira de uma vez. Né? Ó, tem uma pergunta que perguntou de quanto em quanto tempo as aplicações têm que ser feitas, e a outra, eu fiz uma vez, aliviou, mas continuou sem dor. Deixa eu explicar por que isso aconteceu, não foi feito provavelmente o tratamento correto. Posso explicar? Pode, vai lá. Vamos lá. Ó, em termos de aplicação, né, as aplicações, a gente segue o protocolo PREVENT. As aplicações são feitas de 3 em 3 meses, para a gente conseguir um controle da doença. E o que a gente percebe nessas aplicações? A cada ciclo de aplicação, o paciente ele vai ter uma melhora progressiva da doença. Então a gente vai fazendo um controle dele. Tá? Então, por isso que, fiz uma vez, aliviou e continuou dando. Sim, porque não foi feito o protocolo. O protocolo é feito de 3 em 3 meses para a gente conseguir essa descronificação. Quando que a gente... Por que período, Thiago? Fala por quanto tempo no mínimo, Isso, por favor, que é importante. Não é 3 em 3 meses, 3 vezes não. Vamos lá. Por quanto tempo a gente faz isso? A gente faz aí por 8 ciclos. Tá? No mínimo 8 ciclos. E daí nesse 8º ciclo a gente faz uma reavaliação. Tá? Se a gente vai espaçar essas toxinas, fazer de 4 em 4 meses, de 5 em 5 meses, conforme a evolução do paciente. Tá? Lá na frente. 8 ciclos, gente, são 2 anos, tá? Só para facilitar, 8 ciclos são 2 anos. Um paciente com enxaqueca crônica, onde o Botox entrou aqui, nesses pontos, o nervo englobou esse Botox, colocou lá dentro. Depois eu vou mostrar exatamente lá dentro do nervo, um jeitinho para vocês entenderem. Não dá para mostrar o nervo, mas que nem uma explicação também básica aqui. Começou a dessensibilizar esses nervos, tirar a memória de dor, desinflamar esses nervos, né, descronificar, que a gente chama progressivamente, a isso no mínimo 2 anos. Mas e se eu ficar ótima com 1 ano? Você vai fazer 2 anos. Por que no mínimo 2 anos? Porque dor é memória. O seu cérebro sofreu, desde que você nasceu com a doença enxaqueca, com algum dolorimento também, muitas vezes desde que já era criança, e você vai chegar pra gente com anos de dor frequente, ou se não diária, muitos, muitos, muitos. Então a gente sabe que dor é aprendizado, o cérebro aprendeu a ter enxaqueca, vamos falar até melhor, a ter enxaqueca, a ficar nesse ciclo de excitar
e inflamar nervo. O nervo inflamado, excitar mais o cérebro, aquele que ele vai e volta ali que a gente falou no começo. Então, 2 anos o estudo mostrou é o tempo mínimo para que a gente modifique o aprendizado, a memória da doença. Gente, 148, vamos bater 150 pessoas? Obrigada, 149. Obrigada a todo mundo que está na nossa live. Já batemos praticamente. Muito obrigada aí por todos vocês. A duração do Botox, acabamos de falar, 3 meses para enxaqueca crônica. Não é o mesmo do Botox estético, porque aqui ele vai estar dentro do nervo. Ele vai entrar no nervo e ele vai começar a dessensibilizar esse nervo, a trabalhar essas fibras nervosas, que a gente chama, para que vá limpando essa memória, essa inflamação, e ao mesmo tempo vá acalmando o cérebro. Ele vai falando para o cérebro, fique calmo. Então, o paciente que controla, desliga o alarme, eu gosto de falar assim, ele vai desligando o alarme, ele vai zerando a percepção de dor, ele vai dormir melhor, ele vai ter controle de pensamentos, ele vai ter uma atenção melhor, uma memória melhor, ele vai melhorar da doença, porque a gente, por fora, a gente vai acessar o sistema nervoso. É mais fácil acessar por fora, porque eu consigo ir no ponto direto. O nervo é o alarme. É mais fácil desligar o alarme, que faz esse cérebro também continuar sendo excitado, do que muitas vezes tomar um remédio por boca, que vai cair no seu organismo, vai cair na corrente sanguínea, e para chegar no cérebro, vai, mas ele vai passear no seu corpo inteiro, dar um monte de efeitos colaterais que às vezes para algumas pessoas são bem indesejáveis. Aqui não tem efeito colateral nenhum, porque o Botox vai direto no nervo, o nervo engloba esse Botox, o Botox trabalha ali, como o Thiago falou, de maneira cumulativa, então a cada ciclo o paciente vê mais melhora, e ao mesmo tempo ele vai enviando essa mensagem de onde ele veio, lá para o núcleo onde ele está dos neurônios e para o cérebro. Está desligando o alarme, acalma aí. Eu estou brecando aqui, breca aí também, por favor. Aqui está melhorando, melhora aí também. Então a gente consegue quebrar o ciclo ruim da doença, tornando um ciclo agora bom, um ciclo de controle. Tá? Então é importante fazer 2 anos no mínimo, que é o protocolo, por isso ele foi estudado para isso, foi feito vários estudos para que a gente comece depois a fazer um desmame conforme paciente, caso a caso, viu? Ah, tem paciente aí que vai falar, poxa, eu estou fazendo mais tempo. Porque precisou mais tempo. Porque chegou com um quadro mais grave, né, Thiago? Depende do tempo da doença, do tempo de detox, né? E às vezes entra aqui. Vamos falar dos fios? Vamos falar dos fiozinhos? Onde age o Botox? Porque daí a gente já emenda para falar dos medicamentos mais modernos ainda, que são esses chamados tais anticorpos monoclonais, anti-CGRP, nomes deles, Ajove, Ingalit, tá? Então vamos mostrar como é o nervo. Gente, ai que lindinho, ó. Eu achei um jeitinho simples, que é o meu jeito que eu falo no nossa clínica, no consultório. Um nervo, gente, ó, estão conseguindo ver? Isso aqui é um fio de chuveiro. Um fio elétrico, um fio de qualquer coisa, que nem um fio de chuveiro elétrico, um fio de um aparelho elétrico, tá? Se a gente abrir esse fio aqui elétrico, ó, lá dentro dele, que aqui ele foi aberto, tem todos esses fiozinhos aqui. Então, pensem que ele fechadinho é o nervo, aqui, estão vendo? E aí, dentro dele tem essas fibras nervosas. É assim mesmo. O nervo é igualzinho, gente. É igualzinho um fio de eletricidade. Inclusive, ele conduz as informações por estímulo químico, que são os neurotransmissores, e elétrico, tá? Aí tem 2 desses fiozinhos aqui, nos nervos da cabeça ali, os nervos cranianos, os trigêmeos, os cervicais, todos 2, vou para eles aqui, ó. Que são de extrema importância, onde vai agir tanto o Botox como a outra classe dos novos medicamentos, os tais anti-CGRPs, que vão ser feitos, no caso, injeção na pele, vai chegar, correr sim, a corrente sanguínea e vir para o nervo, exatamente aqui também. Só que eles têm diferenças, essas 2 fibras nervosas. Uma delas, eu vou pegar aqui, esta, é a fibra da dor crônica, aquele alarme que disparou e não parou mais, da memória da sua enxaqueca, de toda a dor que você viveu,
de uma inflamação de longa data. Ele está excitado há muito tempo, ele está disparando alarme há muito tempo, e ele guarda essa memória. Isso torna a sua dor crônica, tá? E aí o Botox, ele vai mais especificamente nessa fibra nervosa, que chama fibra C, de crônica, de dor crônica, e ele vai lá e começa a limpar essa fibrazinha, diminuindo excitabilidade e inflamação. Então, o Botox é o grande medicamento descronificador, porque ele vai especificamente na fibra nervosa que guarda a memória e a inflamação toda que você passou na sua vida inteira, tá bom? Aí tem essa outra aqui, ó, que é a fibra A, ou de dor A aguda. Quando você tem lá, alguém perguntou, gatilho hormonal, ou então cada batida do carro, a gente estava falando, quem chegou agora vai ter que assistir a live depois, né? Cada batida do carro lá, que você vai lá e tem uma crise nova, um pico novo, um pico agudo. Esse pico, essa informação de dor e essa inflamação começa pela fibra aguda, e daí ela manda essa informação para aquela que guarda a memória, para a crônica. E os anti-CGRPs, eles têm uma ação muito boa nesta fibra aguda, da dor aguda. Então, é muito comum um paciente falar, nossa, eu usei esses medicamentos, o Galit, a Jove, tem até o Pazurta, que já foi embora do Brasil, tá? E eu percebi que a intensidade das minhas crises baixaram muito, mas a minha dor de cabeça ainda é diária, apesar de menos severa, porque ele trabalha muito bem aqui, nos picos agudos. E o Botox, a base, a doença é crônica, tem sempre alguma informação de excitabilidade no cérebro e no nervo, então a fibra de dor crônica ou a fibra da memória, essa é a fibra da sua doença, da enxaqueca, e o Botox está lá mais ali. E se eu puder fazer os dois e cobrir os dois? Tá? Que hoje a gente fala muito no nosso Instagram, nos nossos stories, que a gente está utilizando baseado em protocolos também, em estudos, na verdade ainda não são protocolos, mas estudos muito positivos em relação à associação do Botox com essas medicações anti-CGRP. Eu vou cobrir o nervo inteiro, as duas fibras nervosas. O Botox está descronificando essa memória toda e eu estou impedindo ou diminuindo aqui a intensidade e a inflamação de cada nova crise que eu faço. Aí sim, os gatilhos, principalmente em mulheres hormonais, mas também gatilhos de estresse, de cheiro, ou de tudo que possa ser. Então, assim, quando você tem um pico, você alimenta a tua memória de dor. E isso pode atrapalhar, se os picos, principalmente em mulheres hormonais, continuarem, a descronificação, a fazer essa fibra aqui perder essa memória de dor crônica. Então, eu tratando o nervo por completo, eu ganho eficácia, muita eficácia de tratamento. O que esses estudos mostraram? Isso é dado de estudo, tá, gente? Não é dado de achismo, não. De estudo publicado. E tem stories no destaque sobre isso, falando desses estudos. 40% de eficácia a mais quando eu uso os dois juntos do que fazer o Botox separadamente ou anti-CGRP separadamente, tá? Então, hoje, muitos dos nossos pacientes, porque chegam com dores e enxaqueca, doença em grau severo, o carro tá todo avariado, mas muito mesmo, a gente prefere acelerar o tratamento, o paciente ver uma resposta mais rápida, impedindo as duas vias, memória indo embora e dor aguda tendo dificuldade de acontecer, tá? Então, os dois trabalham juntos aqui. É dessa forma. O anti-CGRP é feito mensalmente ou trimestralmente, depende da marca do produto que você usa. Alguns são só mensais, outros têm a opção também de já fazer a cada trimestre, igual o Botox, a cada 3 meses, uma aplicação. E eles entrando juntos, vão navegar ali o Botox direto, porque a gente põe na pele e o nervo já engloba. O anti-CGRP você faz aqui, por exemplo, na pele, cai na sua corrente sanguínea e ele vai cair aqui, tá? Bloqueando esse tal CGRP, que eu não vou ficar falando muito nome difícil, na verdade ele é um neurotransmissor que
facilita a transmissão da dor aguda, facilita a inflamação desses nervos, facilita a conversa de cérebro com o nervo para a enxaqueca continuar existindo, certo? Então, isso vai acontecer potencializando um ao outro e a gente vai ter uma eficácia maior. Posso usar um ou outro sozinho? Posso. E posso usar os dois juntos quando eu quero potencializar a ação. Fala, Thiago. Para terminar, podia responder duas perguntas, né? Tem uma que está aqui junto, que é sobre o Botox, né? Após 3 tomadas de Botox, não vejo melhora significativa. É só ao fim de 2 anos? Uma paciente perguntando, essa não, pelo menos não é minha paciente, não sei se é sua. E a outra é aqui, uma outra pergunta, e se os anticorpos não derem certo, existe outra opção? Que daí a gente vai falar daquilo, do uso inadequado desses tratamentos que são tão eficazes. Vamos deixar isso para o final, a segunda, tá? Em relação, assim, é uma paciente minha, que ela já está em tratamento, ela já está em caminho de controle, mas está em caminho, porque ela está há pouco tempo tratando, ela usa, inclusive, os 2 medicamentos, tanto o Botox como um desses anti-CGRPs. Quando que a gente... eu preciso usar o resto da vida, isso? Não, gente, não precisa não, tá? Quando que a gente reduz o tratamento, diminui? Primeiro, depois de 2 anos, o Botox, certeza. Os anti-CGRPs, os estudos estão demonstrando uma eficácia melhor em usar 1 ano, idealmente. Então, a gente usa 1 ano os 2 juntos, 6 meses mais 1 ano a gente vê pelos estudos e pela nossa prática que é o ideal. E se o paciente atingiu um controle da doença, o que é controlar a doença? Não ter níveis de dor, onde eu tenho que começar um tratamento para controlá-la, que aí em dor seria eu ter 0, 0, 0, tá? Não é só couro cabeludo sensível, aquilo que vocês acostumam a ter na vida. Couro cabeludo sensível, pescoço duro. Não, é realmente estar livre, livre. Eu falo, é igual o cotovelo, que você nem lembra que existe. Aqui, toda essa região, que eu mostrei, vou de novo. Toda essa região aqui, ó, você tem que ter a mesma percepção e sensibilidade dela, que é um cotovelo, que é no seu braço, na sua perna, onde você não lembra que eles existem, tá? Então, muitos dias zeros, praticamente a maioria, e dias de dor abaixo de 3 dias. Esse é o controle mesmo, falar em controle, tá? Aí a gente para com os anti-CGRPs, retira, tá? Diário do paciente para acompanhar, porque não tem exame para isso, o exame é a informação que vocês dão, então diário dos sintomas. E também ver, porque às vezes o paciente está numa fase que desligou o alarme, mas o cérebro precisa mais tempo para também desligar a enxaqueca dele um pouco, né? Que ele precisa mais tempo para voltar a ter uma atenção boa, uma memória legal, dormindo bem, humor estável, né? Sem tanta oscilação de humor, aceleração de pensamentos. Então o paciente fala, não, eu tenho uma melhora global. A minha dor é 0, não sinto mais nada e eu durmo bem. Eu que eu escuto, tá, gente? É até emocionante isso. Eu ouço tanto isso dos pacientes, assim, é tão frequente. Claro, cada um no seu momento. Tem gente que vai demorar, tem gente que é um pouco mais rápido. Mas, pelo amor de Deus, não é mágica, tá? Não é assim, vocês vão pôr o pé no Headache Center e a gente vai tirar com a mão. É o que eu falo, eu ainda não sou fada nem feiticeira para conseguir desligar uma doença que foi aprendida geneticamente a vida inteira em 3 meses, que é um primeiro ciclo de tratamento. Mas o paciente vira e fala, nossa, doutor, eu nunca dormi tão bem como eu durmo agora. Agora eu não acordo a noite toda, chega a hora e eu falo, meu Deus, eu acordei com o despertador. Eu tô calma, eu tô tranquila. O marido olha, a gente nem brigou esse trimestre, de tão tranquila que ela tá. A gente melhorou meu relacionamento familiar. Nossa, eu tive uma promoção no trabalho. Quantas vezes a gente escuta isso, Thiago? Muito, não é? E, só para terminar, eu acredito que dá para a gente falar dos pacientes que chegam com os tratamentos que são excelentes. O paciente chega com toxina botulina, chega com anti-CGRP e não tá melhor. Por que esses pacientes não estão bem? Por que acaba chegando pra gente isso? Né? Muitas vezes a gente vê um paciente que ele não adianta você fazer o melhor tratamento para o paciente, a toxina botulínica, ou fazer a associação dos dois, e o paciente continuar fazendo uso do Naramig, fazendo uso de um monte de medicamentos em dose, no uso excessivo dos medicamentos, tomando um monte de café.
né? Isso vai ter na live que a gente já fez, a gente explica isso com muita clareza para vocês, mas tem alguns hábitos que vão fazer com que o tratamento não funcione de forma adequada. Tá? Sem o que a gente chama de desintoxicação, né? O paciente chega com coisas que vão manter a doença. A gente acabou de falar lá no começo, voltando da live, que a doença enxaqueca, resumindo, é uma doença de um cérebro muito excitado, né? Então, se eu colocar substâncias de maneira até inconsciente, porque vocês não sabem mesmo, que vão manter esse cérebro estimulado e excitado demais, como cafeína, da alimentação também, como o uso excessivo de medicamentos de crise. E excessivo parece que a gente está falando tomar caminhão. Não, é tomar 2 vezes por semana para mais, entendeu? A partir de 2 vezes por semana ali em diante. Ou então tomar alguns antidepressivos, que quase praticamente todos têm um perfil estimulante de alguma forma. Então, vai fazer o quê? Vai brigar com o tratamento. Então, o que o Thiago quis falar é muito importante. Os tratamentos são armas que a gente tem no arsenal do tratamento integrado do paciente. Então, ele veio... ontem tive uma paciente que veio tomando um deles, que é o Engalit, há 1 ano, fazendo o Botox também, só que ela não foi orientada a parar de tomar triptanos, que até no caso dela, vou falar assim, foi o Sumax, tá? A tomar triptanos, a tomar anti-inflamatórios, e ainda colocaram antidepressivos seguidos por 1 ano para ela, todos extremamente estimulantes. Em 1 ano, essa paciente afundou. E no mesmo ano, ela estava usando um dos anti-CGRPs, que é o Engalit. E no mesmo ano, ela fez 2 aplicações de Botox que ela começou a fazer junto, porque também queria ter uma eficácia melhor externamente. E eu sei que a pessoa até aplicou corretamente o protocolo. Não é porque a pessoa não sabe aplicar, é porque não é só isso, gente. Não é só isso. É muito importante que o tratamento parta de a gente retirar, limpar teu cérebro daquilo que está mantendo a doença, que a gente chama de cronificadores, e depois que limpou tudo isso, o seu cérebro está pronto para receber as medicações de primeira linha para controlar esta doença. Senão esses medicamentos que são, sim, têm um investimento, têm o seu valor, tá? E que é um valor porque são medicamentos de tecnologia avançada. No caso dos anti-CGRPs, específicos para enxaqueca, criado para isso, está sendo estudado há 30 anos esses remédios, para poderem ser lançados aqui no Brasil agora de 2, 3 anos para cá, nos Estados Unidos de uns 5 anos para cá. Então, são remédios que envolvem muita tecnologia, envolvem muito estudo, por isso tem um valor ali agregado, mas não adianta nada. Aí o investimento que você está fazendo vira gasto. E um gasto péssimo. Aí, entendeu? Então, a gente não quer isso. Não adianta fazer dessa forma. E até por isso, esse uso não adequado dessas medicações de ponta, né, de estudos específicos, de resultados de primeira linha, de muita segurança, porque o perfil de efeito colateral é praticamente não tem, praticamente nulo. A gente não tem, né, Thiago, nada de efeito colateral com a Jove lá, nem com o Engalit, com o Botox também não, entendeu? Então a pessoa faz, nem lembra que aquilo lá tá, como eu mostrei aqui, ó, trabalhando nos nervinhos dela, acalmando o cérebro dela e controlando a doença. Ela nem lembra que ela está em tratamento, porque não tem efeito colateral nenhum, entendeu? Mas não adianta nada fazer isso se a pessoa faz sem ter todas as etapas do tratamento. E essas etapas do tratamento são desde a desintoxicação. E acho que primeiro, o que a gente está fazendo aqui, tem ainda 120 pessoas com a gente, obrigada de novo. Educação em doença. Uma paciente falou uma frase, eu vou falar para a gente daqui a pouco terminar. Ela falou assim, eu me senti muito empoderada, esse foi o termo dela, e esse é o que eu quero para vocês. Ela falou desse jeito, hoje eu me sinto muito empoderada, doutora, porque eu tenho uma crise, ela está há 3 meses em tratamento com a gente, 3 meses, já melhorou muito. Deve estar aí na live, porque ela é muito assídua no Instagram. Quando eu tenho uma crise, eu sei um medicamento de crise que não vai me dar dor rebote, e eu estou segura em saber como tomá-lo. Eu sei porque agora eu tenho crise, eu consigo identificar, e ela tem gatilhos ainda, porque ela está num caminho, 3 meses de tratamento, mas eu sei identificar por que aquela crise está acontecendo. Então ela fala, eu tenho na minha mão o conhecimento para lidar com essa doença. A senhora me explicou
né? A equipe explica, não só eu, a equipe do Headache Center Brasil, com a nossa equipe toda, multidisciplinar, maravilhosa, que está lá para isso, para explicar e educar o paciente, o que a gente está fazendo um pouquinho hoje aqui, só um pouquinho, do que é essa doença. Ela fala, hoje eu sei o que é a doença, eu sei o que está acontecendo e eu me sinto empoderada, porque eu tenho segurança, eu não me desespero mais, eu não estou perdida procurando, achando que gatilho é causa, ou então, ela fala, eu sei exatamente que eu vou saber o que fazer e aquilo vai passar e eu vou melhorar a cada ciclo de tratamento. Então, a primeira coisa de tratamento é informação, informação, educação. Você quer saber controlar, você quer controlar a enxaqueca, que é uma doença crônica, como qualquer outra? Aprenda dela tudo, tudo e da maneira correta. Não com as fake news que tem por aí, que está lotado. Infelizmente, 80%, 90% do que está no Instagram não é científico, tá? Então, cuidado com o que vocês veem. Então, aprendam a doença de ver algumas fontes, sim, que estão no Instagram, fontes seguras. Aprendam sobre a doença, se empoderem nesse conhecimento e procurem fazer os passos do tratamento e a sua parte, que o profissional especializado, no caso aqui nós estamos falando da gente, porque a gente tem a nossa clínica que só faz isso, vai guiar vocês de como fazer o detox, de como utilizar e como indicar só botox, muitas vezes só os dois juntos, qual vai ser o ideal para o seu caso, o seu histórico, tempo de doença já mais avançada em dor diária, severidade desse alarme, dessa dor, sintomas, como estão os sintomas não dolorosos, como está todo o resto, como que esse cérebro chegou para a gente. A gente vai avaliar isso e vai indicar para vocês o melhor tratamento possível, prezando os tratamentos que têm melhor, principalmente, segurança e que têm eficácia comprovada, tá? Tem tratamentos por boca que têm eficácia comprovada? Tem sim, tem. Tá bom? Não vamos, são muito poucos, mas tem. Mas o problema muitas vezes é a segurança. O paciente abandona o tratamento por efeitos adversos, né, Tiago? Isso que é muito comum. E a eficácia também a gente vê, porque nos chega toda hora o paciente que já tentou os preventivos por boca. E eles não tiveram sucesso com eles, realmente em zerar esse alarme, desligar esse alarme e controlar a doença em todos os sintomas que o cérebro vai apresentar. E a gente vê mais isso com realmente os medicamentos mais novos, que são mais específicos, que são principalmente, né, tem um alvo mais específico ali. Então, tanto que esse mau uso, vamos, né, Tiago, até falar de uma breaking news aí, uma má notícia que a gente recebeu, que a gente já tem também poucos anti-CGRPs no Brasil. A gente tem 2, o Emgality e o Ajove. Tá? Vou falar porque só são 2. Exato. Ia chegar um novo deles, estava para entrar no Brasil, que era feito na veia. A gente fazia ele direto na veia, então prometia uma ação ainda mais rápida de efeito e mais potente para pacientes que precisam dele. Não vai estar mais no Brasil. Por questões burocráticas, da questão do valor, porque no Brasil a gente tem um monte de burocracia para aprovação, que em outros países só são diferentes, tá? Então, nós acabamos de receber que esse medicamento, não no Brasil, só no Brasil, Chile e Argentina. Nesses 3 países da América do Sul, que ele ia entrar por eles, são os 3 países, acho que mais, né, que ia começar com porta de entrada, não vai entrar. Ou seja, já existe nos Estados Unidos há um bom tempo, já se usa na Europa há um bom tempo, e a gente não vai ter oportunidade de ter ele no Brasil. O Pazurta foi o primeiro anti-CGRP que chegou há 3 anos atrás, foi descontinuado. Eu sei que pode ter gente aqui até na live que usou o Pazurta. Por que foi descontinuado? Porque não valia mais a pena para a empresa manter, porque o mau uso fez com que a pessoa usasse. Sem detox não visse efeito? Não vou botar dinheiro nisso porque não funciona nada. Que nem perguntaram, e quando não funciona? Não está funcionando, a gente tem que descobrir por quê. E a maioria das vezes é por causa de cronificadores e falta de detox, tá bom, gente? Então, assim, não vou botar dinheiro em algo que não serve para nada. E parava de usar.
Ou então, por indicação, um amigo indicou e eu consigo achar Engalite na farmácia e compro sem receita. Então, eu vou lá e testo. De qualquer jeito, não sabe como fazer, não fez detox, não fez nada. Às vezes o neurologista nem viu também e a pessoa não tinha resposta nenhuma. Não vou mais pôr dinheiro em algo que não serve para nada. Ou muitas vezes foi indicado, mas sem detox e ele também não serviu muito para muita coisa, tá? Então, a questão do uso inadequado desses medicamentos está queimando, está acabando com a nossa oportunidade de usá-los. Então, de 4 tipos desses medicamentos, a gente só está com 2. E a gente espera pelo menos mantê-los aqui no Brasil, porque a gente não pode retroceder no tratamento da enxaqueca. A gente não pode, tudo que a gente já ganhou com a tecnologia, o conhecimento, o tratamento específico, agora a associação com o Botox, que é o mais novo dos estudos, é os 2 associados. Se a gente perde, não tem mais acesso a isso no Brasil, o Botox sempre vai ter. Eu falo para o pessoal da empresa que sempre vai ter, porque tem o uso estético, então não vai sair de mercado, né? Os dermatos vão continuar aplicando Botox, então a gente vai ter também o produto no Brasil. Mas aqueles específicos que é só para enxaqueca mesmo, que é o caso do Engalite, do Ajovy, do Pazurta, eles têm que ser bem indicados para que sejam bem utilizados e por isso não se saia do Brasil, porque realmente não valeu a pena para a empresa mantê-los, por uma questão de todos esses problemas aí. Tem um valor o tratamento, então esse investimento tem que ser muito bem feito. Gente, tem alguma pergunta daquelas que faltou a gente responder, Thiago? Deixa eu ver se tem alguma aqui. Deixa eu abrir. Que já passou da nossa hora, já 9h15, já está muito longa. O pessoal vai desistir de ficar com a gente já. Temos todas. De uma forma ou de outra. Só perguntaram, o paciente que mora em outro estado tem que ir de 3 em 3 meses? Sim. Nós temos muitos pacientes de outros estados. Muitos. Do Acre, gente, ao Rio Grande do Sul. De todos os estados do Brasil a gente tem pacientes, e muitos pacientes mesmo. 1/3, acho que, dos nossos pacientes da clínica são de outros estados. É por aí, 30%. E sim, tem que vir de 3 em 3 meses, para quê? Se está indicado os procedimentos são feitos dessa forma. O paciente vem feliz, contente, ainda dá uma passeadinha em São Paulo, vai e volta no dia seguinte, faz seu tratamento e dá continuidade e controla a sua enxaqueca, tá? Só para falar, porque muita gente pergunta de outros estados aqui, né, sobre isso. Nossa, tem de todos os estados. Aqui estão falando de terapia alternativa. Gente, a gente não vai falar de terapia alternativa, porque alternativo, o nome já diz, alternativo. E a gente só faz tratamento que tem embasamento científico mesmo. Exato. Entendeu? Se não tem embasamento científico do tipo, olha, publicado em vários estudos, publicado em protocolo de enxaqueca para primeira linha, e não está lá, a gente não usa. Entendeu? Então, tratamentos alternativos são alternativos. Não tem estudo, não tem embasamento científico. E a gente não faz paciente de cobaia, não. Tá bom? Se é para fazer um investimento, vai investir em tratamento de primeira linha de verdade. Aqui eu não estou falando primeira linha porque é o que tem no headache. Porque qualquer neurologista que entender enxaqueca pode indicar o mesmo tratamento para vocês. Basta ele entender a doença. Tá? Mas é porque são aqueles que mostraram eficácia realmente comprovada a ponto de ser aprovado pelos órgãos regulatórios e tá enxaqueca na bula. Entendeu? Então tem que ter tudo isso. Tem tratamentos não medicamentosos também de primeira linha? Tem, mas é assunto para outra live, tá? Que também tem estudos que comprovaram a eficácia. E que a gente também usa muito no headache. Tratamentos não medicamentosos, muito, porque a gente tem uma equipe multidisciplinar. Mas fica para uma outra live, porque já passou de 1h20, 1h15. Exatamente. Eu queria agradecer que a gente continuou com mais de 100 pessoas até o final dessa live. Quem a gente não conseguiu responder perguntas, pode mandar por direct ou a gente vai salvar a live. Então pode mandar na live salva, que a gente vai respondendo lá embaixo. Tá bom? Da live salva, certo? Então, quem quiser mandar a pergunta que não foi respondida, fica à vontade. Eu vou falar para o Thiago dar as considerações finais dele aí para a gente fechar. Obrigada, Thiago, pela parceria mais uma vez. Muito obrigado para todos que ficaram até o fim e espero a gente ter esclarecido de uma forma simples para vocês entenderem o que é a doença e realmente
desses novos tratamentos, como eles agem e quão eficazes eles são. E fica muito agradecido por todos que ficaram até o final, mais de 100 pessoas. Exato, gente. Então, muito obrigada. A gente espera vocês na próxima live. A indicação para o fim de semana que está chegando é ir assistir. Quem não assistir, indicar para as pessoas que vai ficar gravado. Eu vou tentar gravar de novo. Agora veio o desespero de salvar essa live e o Instagram derrubar a live. Vamos lá. Mas eu vou fazer aqui para salvar a live e assistir novamente. A gente tentou explicar de uma maneira muito fácil ali o que é a doença, como funcionam esses remédios, qual é a função deles, tudo, mas é complexo. Então é tornar algo bastante complexo uma coisa facilitada. Quem está aí ainda, só por último, manda um joinha para a gente se ficou claro para vocês como funciona, como que é o tratamento, se ficou claro tudo isso, tá? Se realmente vocês conseguiram entender, se a gente conseguiu mastigar aí um pouquinho de algo que é extremamente técnico, extremamente científico e que tem muito médico que nem sabe o que a gente está falando, tá? E muito profissional de saúde. E a gente tentou mastigar aqui para vocês. Então, manda aí para a gente finalizar um joinha para nós, quem ainda tá, que tem bastante gente, se ficou claro para vocês. E também comenta, eu vou gravar a live, vou tentar fazê-lo, comenta lá embaixo se também gostou, manda suas dúvidas, manda sugestões, manda elogio, porque a gente também gosta de elogio, tá? E a gente vai estar aí, continua em contato com vocês no Instagram. Muito obrigada, uma ótima noite para todos. Thiago, valeu a parceria. Eu vou finalizar aqui para a gente poder salvar, tá bom? Gente, boa noite para todo mundo. Obrigadão, obrigada pela participação. Batemos mais 150 pessoas de novo. Muito obrigada. Fica para a próxima. Vai ter outras e a gente aborda de novo outros temas. Tchau, tchau. Boa noite.